que as Escrituras têm a nos dizer sobre essa situação tão triste, né, que temos vivido. E é muito curioso, né, como esse tempo, né, da criação, a estação da criação, ela coincide com um momento tão lamentável que a gente vive, né, no nosso país, né? Parte do país sofre com secas, outra parte com chuvas extremas, e o mundo, né, tem dado sinais, né, do mau uso que temos feito dos recursos que o Senhor nos dá. Antes de ir para o texto bíblico, gostaria de relembrar aqui de um pesquisador britânico dos anos 70 chamado James Lovelock. Ele era um pesquisador, né, e no início dos anos 70 ele levantou uma hipótese bastante curiosa, chamada hipótese da resposta da Terra, que viria a ganhar um outro nome depois. Ele identificou que toda a Terra, todos os elementos da Terra estavam interconectados, tanto a atmosfera, a biosfera, a terra em que pisamos, os animais, os oceanos, tudo estava interconectado, e isso produzia o que ele chamava de uma homeostase, que é o quê? Condições para a manutenção dessa vida. Ou seja, de maneira mais resumida, a Terra ela é um organismo. A Terra ela é um organismo, vive e trabalha para a manutenção dessa vida, né? Depois, por sugestão de um colega, também pesquisador, o William Golding, essa hipótese que se transformou numa teoria, ganhou o nome de teoria de Gaia, né? Que faz uma alusão à mitologia grega, né? Mas o foco disso está nessa nova visão da Terra, né? Uma visão bastante nova, né? Nós pensamos em Terra e geralmente nos vem à mente duas coisas principais. Primeiro, o nosso planeta, né? Pensamos no planeta Terra, essa esfera que orbita o Sol. E pensamos também na Terra como essa coisa, né? Esse material que a gente pisa, né? Ou seja, a gente sempre pensa na Terra como o cenário da nossa vida, da nossa história. A Terra sempre como algo secundário, né? E essa teoria, né, desse pesquisador britânico nos aponta para algo contrário. A Terra não é simplesmente o cenário das nossas vidas, mas a Terra pode ser inclusive um personagem dessa nossa história, né, e um personagem importante. Tempos depois, pouco tempo, teólogos começaram a explorar também essa perspectiva e identificaram um texto bíblico no livro do Gênesis, também ao longo de toda a Escritura, que talvez esse pesquisador britânico não estivesse equivocado em sua hipótese. E é isso que a gente vai verificar aqui nesta manhã, né, acompanhado também de uma discussão bastante ética em relação ao nosso proceder com a criação. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 1, aqui temos o relato da criação. Bom, vamos ler então Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e ervas frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e criou os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã
o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que o Senhor nos revele a sua palavra nesta manhã. Esse texto, fiz questão de lê-lo todo o capítulo de Gênesis. É um texto bastante conhecido de quase todos aqueles que já tiveram em algum momento um contato, mesmo que mínimo, com as Escrituras. Mas muitas vezes esse texto é um texto que fica nas aulas que temos quando criança na igreja, aprendemos sobre criação, e poucas vezes voltamos a esse texto. E geralmente recorremos a esse texto apenas para afirmar que Deus criou todas as coisas, o que é verdade. Mas nós não extraímos desse texto tudo o que ele tem a nos ensinar, tudo o que ele nos revela sobre Deus e sobre a sua criação, que não é pouca coisa, né? Para termos um contexto, esse texto foi escrito numa região próxima ao Oriente Próximo, né? E nessa região havia muitos mitos criacionais, havia muitos povos, muitas culturas, e cada um tinha o seu mito de criação, como que os seus deuses haviam criado a terra. E na relação desses povos com os seus deuses, eles construíam templos, faziam templos em que esse Deus habitava. E mais do que habitava, onde esses deuses se encontravam com essas pessoas. Então as pessoas construíam templos para naquele espaço elas se encontrarem com o seu Deus, com a sua divindade. E aqui, ao lermos o relato do Gênesis, tendo essas informações em mente, o que nós percebemos é que um dos objetivos do autor aqui era fazer um contraste bastante antagônico com esses mitos, com esse modo de se relacionar com as divindades do Oriente Próximo. O Deus que cria a Terra, ele não é um Deus que precisa de um templo para que ele se encontre com os homens, mas esse Deus cria um jardim e habita com os homens nesse jardim. Nesse sentido, a mensagem que o autor do capítulo 1 do livro de Gênesis está nos passando a criação é o templo do Senhor. Veja, o Deus de vocês, o Deus deles, daqueles povos, eles criam templos para nesses templos se encontrarem com os seus deuses. Mas o que o nosso Senhor faz é criar este mundo, e este mundo é o seu templo, e neste mundo nós habitamos com ele. Então, nesse sentido, já chama atenção para isso. A Terra, essa criação do Senhor, não é um mero cenário da história da humanidade, da história da criação. E isso, espero que isso se confirme ainda mais ao longo dos demais textos que leremos. E aqui nós vemos também o que nós convencionamos chamar de mandato cultural, aquilo que Deus mandou os homens fazerem. Deus criou o mundo, Deus criou homem e mulher, os colocou nesse jardim desse mundo criado e não os deixou à toa, né? Os deu uma missão. E essa missão envolvia ser fecundos, se multiplicar e agora duas palavras-chave: sujeitar e dominar a terra. E por bastante tempo, e até hoje na verdade,
são palavras importantes e bastante mal compreendidas no nosso meio. Quando ouvimos em dominar a criação, nós associamos essa palavra domínio mais a um toureiro que doma aquela fera do que ao agricultor que domina a técnica do plantio. E é nesse sentido que essa palavra é mobilizada no original. Talvez uma palavra que nós pudéssemos usar aqui é cultivar, como se Deus estivesse colocando homem e mulher no jardim, dizendo: guardem e cultivem esta terra em que nos coloquei. E guardar e cultivar são palavras interessantes porque apontam para caminhos diferentes, né? Quando falamos em guardar, nós pensamos numa atitude mais conservadora, né? Mais de guardar, de proteger, de zelar por aquilo. Enquanto o cultivo aponta para algo para frente. Nós devemos desenvolver, avançar, progredir. E, embora pareça contraditório, não são. Porque o que nós somos chamados é para guardar, zelar por essa criação, ao mesmo tempo em que a cultivamos, em que desenvolvemos essa criação do Senhor, que Ele nos deixou essa missão. E mais um elemento que eu gostaria de chamar a atenção, que será mais importante para a gente adiante, está no início do capítulo 2 que lemos, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia da obra que Ele tinha feito. A gente aprende, né, e é o que está no texto, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Isso de fato está registrado. Mas é muito interessante que o autor disse que Ele terminou no 7º. Mas nós vemos que todas as obras da criação foram feitas nos 6 dias. Mas Ele termina no 7º, que é o dia do descanso. Então, o descanso não é uma cereja do bolo, não é uma mera recompensa por todo o trabalho feito, mas o processo de criação que Deus nos apresenta envolve o descanso. Deus cria e descansa. E a criação só está completa com o descanso. O descanso não é um acessório, não é um prêmio pelo trabalho feito. O descanso compõe a criação, o modelo de criação do Senhor. Nós veremos implicações disso adiante. Mas, como eu disse no início, né, mais recentemente, né, esse pesquisador britânico levantou essa hipótese, né, de que da Terra como organismo. E se nós olharmos para o versículo 24 do Gênesis, nós veremos o seguinte: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. E assim se fez. Isso a gente verifica em outros trechos. A terra como mecanismo criador. Deus cria a partir da própria criação. Nesse sentido, a própria terra, a própria criação do Senhor é dotada de uma dimensão criativa. A criação é capaz de criar. E aqui nós não estamos falando do homem, que também tem esse instinto, né, de criatividade, mas a própria terra. Essa mesma terra que a gente tende a olhar apenas como cenário da nossa história, apenas como algo secundário, apenas como o pano de fundo das nossas vidas. Essa terra, ela também é um agente criador. E mais do que isso, né? Além dessa terra ter essa dimensão de fertilidade, dela criar, como vemos aqui no versículo 24, em Gênesis 9, eu peço por gentileza que alguém leia, Gênesis 9, de 9 a 13, nós veremos também uma relação de Deus com a terra.
Gênesis 9, dos versículos 9 a 13. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, e nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. É o 13. Isso. Você lê o 13 novamente, por favor, Jonas? E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. E o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Isso. Obrigado. Aqui nós temos, né, o relato do dilúvio, que Deus está insatisfeito, né, com o caminho que a humanidade tem tomado, e com este sentimento é que Ele traz o dilúvio sobre a terra, né, produz grande destruição sobre a criação, e logo depois faz uma aliança, né, aliança que temos por sinal até hoje, o arco-íris, né, logo depois da chuva nós o vemos até hoje, embelezando os céus e também nos trazendo à memória essa promessa de que não mais acabaria, né, um dilúvio novamente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, imagino que seja também uma história conhecida do dilúvio, da Arca de Noé, etc., é que aqui Deus não está fazendo uma aliança apenas com Abraão, sua família, seus descendentes. Deus não está fazendo uma aliança apenas com os homens. Deus faz uma aliança com os homens, com os seres viventes. E mais do que com os seres viventes, no final do versículo 3 nós vemos, Deus faz uma aliança com a terra. Então, mais uma vez, essa grande esfera que nós vemos apenas como um cenário de nossas vidas, como um cenário da nossa história, ela também é o objeto de uma aliança com o Senhor. Deus cria essa terra, dá a ela capacidade criativa, como vimos no versículo 24 de Gênesis 1. A terra cria, produz, e além disso, a terra ela está incluída na aliança que o Senhor faz após o dilúvio. Deus vai guardar a terra e esses seres viventes. Não é apenas o homem, né? Muitas vezes a gente tende infelizmente, né, às vezes somos educados de modo a pensar que, e é um pensamento que provém tanto de parte da igreja, quanto de um pensamento secular, de que o homem é o centro de toda a criação, né? Ou numa visão secular, o homem é o centro, né, de toda a existência. Isso não é verdade. O homem é sim importante, né? Deus deu o seu Filho para nos salvar, mas esse programa redentivo de Deus envolve toda a criação e não apenas o homem, mas a criação também está incluída nessa aliança. Prova disso é o cuidado que as Escrituras nos chamam a ter com a terra, com a criação. Então nós lemos no início do capítulo 2 de Gênesis sobre o sábado, e nós vemos que aqui o sábado não fica só no homem, mas o sábado se estende à terra. A terra tem o seu sábado. Para isso eu peço por gentileza que alguém leia Levítico capítulo 25, versículos de 1 a 7.
Assim que eu me encontrar, pode ler, por gentileza. Quer que eu leia? Isso, por favor. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso e um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas de suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você e seu escravo e sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Obrigado, Joacim. Esse texto do Levítico, né, que nos apresenta o ano do descanso, mostra mais uma vez a preocupação do Senhor com a terra. E nesse caso os homens também são beneficiados disso. Mas há um destaque para a própria terra, para que a terra continue fértil, para que a terra continue cumprindo com o propósito para o qual foi criada. É preciso que a terra descanse. Isso, ouvindo isso hoje, né, isso deve deslocar a nossa mente da lógica que incorporamos, às vezes sem perceber, em nossas vidas no dia a dia, em que atribuímos um fim utilitário a todas as coisas, ao nosso próprio corpo e a todo o restante da criação. Então, tudo gira em torno, né, tudo está em função do trabalho e consumo. Esses 2 eixos que norteiam as nossas vidas. O nosso corpo serve para produzir e consumir, e a terra serve para produzir de modo a atender essa nossa demanda. E o que vemos aqui no ano do descanso é que essa lógica não está correta. Tanto que no ano do descanso a terra vai produzir apenas aquilo necessário para você e sua casa sobreviver. A gente vive num mundo que a cada dia cria mais demandas, né, para a gente. E a gente se vê cada vez mais enredado de tarefas e trabalho para atender a demandas que, se formos pensar cuidadosamente, né, não são necessárias. Mas esse pensamento, esse parar para pensar a nossa relação, né, com o nosso próprio corpo e com a terra, demanda tempo de descanso. Né? É muito bonito, né? Nós lemos os Salmos, do salmista dizendo: eleva os olhos ao monte. E neste contexto ele escreve orações e cânticos belíssimos. Mas isso só é possível num contexto em que você pode parar e contemplar a criação do Senhor. Isso não é possível numa lógica em que a gente tem que produzir e consumir a todo momento.
aqui eu já deixo um primeiro convite, né? Mesmo sabendo que as nossas agendas são cheias, que nós temos muitos afazeres, nós temos contas a pagar, isso não é fácil, mas tiremos tempo para descansar no nosso corpo, descansar do trabalho e contemplar a criação do Senhor, porque como nós vemos em Romanos 1, o apóstolo Paulo nos diz que é as obras da criação, a própria natureza nos revela o Senhor. Então, as Escrituras são uma fonte especial de revelação do Senhor, mas este nosso Senhor também se revela na criação dele, e conhecer a criação é uma forma de conhecer o Senhor, e guardar pela criação é guardar por algo que o Senhor criou que nos beneficia. E esse cuidado, né, com a terra, esse ano do descanso, ele ganha ainda proporções maiores, né? Aliás, antes, uma breve consideração. Em 2 textos, né, Levítico 25:1 e Êxodo 23, versículo 11, nós encontramos 2 justificativas para esse ano do descanso, para esse descanso da terra. Em Levítico 25:1, posso até ler aqui para os irmãos, 1 e 2 na verdade, né? Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Aqui nós vemos uma preocupação apontada para a terra, né? Fica o convite para os irmãos lerem, né, cuidadosamente todo o capítulo 25 do Levítico, que às vezes a gente está lendo o Antigo Testamento, Levítico nos parece um livro bastante enfadonho, bastante cansativo, mas como toda a Escritura, em Levítico nós encontramos muita sabedoria também. E no caso do capítulo 25, há muita sabedoria que nos fala muito hoje do contexto em que vivemos. Então, aqui em Levítico, nós temos essa preocupação apontada para a terra. E, então, nós temos uma justificativa, poderíamos até dizer uma justificativa ecológica, né? Uma justificativa preocupada com a própria criação. Enquanto em Êxodo, vou abrir aqui, Êxodo 23:11, nós temos o que poderíamos chamar de também uma segunda justificativa, mas agora uma justificativa social também. Porque lemos, versículo 10: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Aqui está fazendo uma referência também ao Levítico, o ano do descanso. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha, com o teu olival. Então, nós temos em Levítico uma preocupação apontada para a terra, e nós temos em Êxodo uma preocupação, uma justificativa apontando para o homem, para que o homem tenha também o que comer. Então, a terra, o fruto produzido nesse ano do descanso não será para comércio. Isso nos mostra que nem tudo é para comércio, nem tudo está inserido nessa lógica de produção, né? De produzir, vender, acumular. Mas não, há um espaço, o fim dessa produção é alimentar o homem, né? Sem mediadores, né? Seja esse mediador o que for. Mas Levítico, né, o texto de Levítico vai além, e nós não temos apenas
O ano do descanso. Mas nós temos também aqui relatado, ainda no versículo 25, o ano do jubileu. Então, contava-se 7 anos. Então, no 7º ano, a terra descansava. Essa é a primeira parte que vemos. Logo em seguida, temos o ano do jubileu, que é o quê? Depois de 7 vezes 7 anos, depois de 49 anos, nós temos o ano do jubileu, que é o ano 50º. É um ano em que, além de todo esse cuidado que vemos, né, em relação à terra, no ano do jubileu, prisioneiros eram soltos, dívidas eram perdoadas, posses voltavam para os seus donos por direito. E nós vemos aqui uma ampliação desse descanso, né, que começou lá na criação, com o homem, aliás, com Deus, né, deixando o exemplo para o homem, Deus descansou. Em Êxodo, o homem é chamado a descansar no 7º dia. No ano do descanso, a terra descansa no 7º ano. E aqui nós temos basicamente toda a criação mobilizada, porque envolve seres viventes, envolve o homem, envolve o patrão, o empregado, envolve credor, devedor, e envolve a própria terra, né? Mais uma vez, fica o convite para que os irmãos leiam o capítulo 25 de Levítico. E aqui o ano do jubileu ocupa um lugar especial nessa nossa reflexão nesta manhã. A garganta está um pouco seca, irmãos. Mas por isso eu peço, né, aos irmãos que alguém leia, por gentileza, Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. um 61 de 1 a 3. O primeiro e o segundo versículo, 61? 61 do 1 ao 3. Obrigado. 1 ao 3? 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Obrigado, Deus. Agora eu vou ler Mateus 4, versículo 16 em diante, que diz: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, sabendo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui é um registro de Jesus, né? Na sinagoga, lendo a profecia que o Horaci leu em Isaías. E por que estamos lendo esses textos? Por conta do finalzinho dele, que diz: apregoar o ano aceitável do Senhor.
o ano aceitável do Senhor, que está na profecia de Isaías, e que Cristo lê e cumpre essa profecia em Lucas, é o ano do jubileu que nós acabamos de... é uma referência ao ano do jubileu. Ou seja, a profecia que Cristo cumpre envolve um ano do jubileu, mas que não será de apenas um ano. A redenção que temos em Cristo Jesus é um ano do jubileu, mas nesse caso, um ano do jubileu que não termina, né? Que gozaremos desse jubileu, porque no ano do jubileu que lemos em Levítico, dívidas eram perdoadas, presos eram libertos, posses voltavam para os seus proprietários de direito, mas depois do ano do jubileu, novas dívidas eram feitas, outras pessoas eram presas, eram escravizadas, propriedades eram tomadas ou vendidas, e mais uma vez esse ciclo, né, iniciava, mas não com Cristo. Cristo vem nos apresentar, né, inaugura um ano do jubileu definitivo, né? E tendo Deus inaugurado este ano do jubileu definitivo, cabe a nós, os seus discípulos, sermos trabalhadores, né, em prol deste ano aceitável do Senhor, né? Sermos discípulos que reproduzam na sociedade em que vivemos os valores do reino do Senhor, que, como lemos em Romanos 14:17, é um reino de paz, de justiça e de alegria. São os valores deste reino que devemos incorporar em nossas vidas, e não, como diz Paulo em Romanos 12, não são os pensamentos deste século que devemos incorporar em nossas vidas, mas sim os valores desse reino, mas sim os valores desse jubileu, os valores do descanso. Estes são os valores que devemos reproduzir, e a partir deles que nós cuidamos da terra, da criação em que nós estamos, né? E isso é muito curioso, e mais uma vez volto, né, à ideia inicial de habitar a terra para sujeitar e dominar, né? Mais uma vez, a gente, uma demonstração de como isso não é uma leitura, né? Não é essa a intenção que o autor quis imprimir ao utilizar essas palavras, de que nós deveríamos subjugar a criação. Em vários textos, nós temos em Êxodo 29, Jeremias 7, Ezequiel 37, Apocalipse 21, Deus habitando entre nós, ou apresentando o seu desejo de habitar entre nós. Nós vemos em João 1,32 que o Espírito do Senhor desce sobre Cristo e habita nele. Nós vemos em João 1,14 ainda que a palavra se faz carne e habita entre nós. E este habitar é assim como nós habitamos a terra. Então, se nós temos o mesmo sentido de habitação, então o que faria mais sentido pensar? Que o Senhor quer habitar entre nós, o Espírito habitar em Cristo, e Cristo habitar entre nós, no sentido de nos subjugarmos, ou no sentido oposto, que eu comentei, de cultivo e guardar? Será que o desejo do Senhor em habitar conosco na sua criação, é nos subjugarmos ou gozar desta habitação conosco? Eu imagino que seja bastante intuitivo, que é a segunda opção, que é para a liberdade que o Senhor nos chama, não para nos subjugarmos. E é esta relação de habitação que o Senhor tem com a terra, que o Espírito tem com Cristo, é que devemos ter nós também
com este mundo que habitamos. Como o Espírito habita Cristo, como Deus quer habitar entre os homens, assim nós devemos também habitar a nossa terra. E isso envolve cuidar da criação. E aqui há diferentes dimensões disso. E caminhando para o final já. Eu gostaria de relembrar, né, de um documento bastante importante dos anos 80, fruto de um evento cuja última edição acabou de se encerrar, né, que é o Encontro de Lausanne, que é o Encontro Mundial de Evangelização, né, onde representantes da igreja do mundo todo se reúnem para discutir os caminhos, né, de evangelização que temos seguido. E uma consulta feita por esse movimento de Lausanne, em 1980, resultou num documento, né, escrito pelo saudoso John Stott, chamado, né, um convite ou um chamado a um estilo de vida simples. E isso partindo do diagnóstico de que o nosso modo de habitar a Terra não é sustentável. O nosso padrão de consumo não é sustentável. E isso nós temos verificado, né, através de diversas pesquisas, partindo de diferentes lugares. A Terra não tem como atender às demandas que nós temos criado. Por isso a igreja, nesse contexto, em 1980, fez esse chamado a um modo de vida simples, a repensar aquilo que consumimos e como consumimos. Né? Então aqui já entramos numa dimensão bastante prática disso, né? De como, o que fazer então, né? Assim como questionaram Pedro, né, depois do sermão em Atos, o que faremos, pois, à vista dessas coisas? Assim também nos questionamos agora. Ok, Vitor, é interessante isso que você falou, mas e agora? O que faremos? Eu não tenho resposta, né, para resolver os problemas do mundo. Claro que não. Mas é importante que tenhamos essa intenção e ativamente busquemos por esse cuidado. Isso envolve, por exemplo, né, o teólogo alemão, falecido recentemente, Jürgen Moltmann, ele falava algo bastante interessante, né, que é, inclusive, eu imagino que venha de outros lugares, mas que li nele, que é pensar globalmente, né, pensar enquanto civilização que habita este mundo, mas comer regionalmente. Nós, então, sabemos que nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo, mas nós temos visto cada vez mais os problemas de produção em larga escala, né? O efeito disso sobre o solo. E ele nos convida também a repensar então a nossa prática alimentar, o que comemos, onde comemos. O que será que incorpora mais os valores do reino? Né? A gente se entupir de fast food ou comermos de uma produção, né, local, né, e que vai estar gerando renda para famílias, né, diretamente. Então isso é só um exemplo, né? Mas há muitas outras coisas, né? A gente tem visto, né, muitas denúncias em relação à produção de roupas em todo o mundo. Em São Paulo, a indústria têxtil usa, né, já foi em alguns momentos flagrada, né, usando mão de obra semelhante a escravo. Mesmo a gente vê na China, né, que a gente compra tão baratinho, né, em alguns sites por aí. Talvez esse preço baratinho que a gente pague nessas coisas que a gente gosta tanto de comprar nesses sites tem um custo muito mais alto que aquilo que a gente está pagando. E é isso que precisamos repensar, né, nas nossas vidas, nas nossas práticas cotidianas. E isso é um chamado que as Escrituras nos fazem. Né?
repensar essas nossas práticas, cujo objetivo é cultivar e guardar, né, este mundo que habitamos, né? Estamos às vésperas, né, de mais uma eleição. Então, eu sou cientista político, pesquiso comportamento político e opinião pública, e em várias pesquisas que a gente faz, a maioria das pessoas esquece quem votou semanas depois da eleição. Então fica aqui o convite para você guarde o nome do seu candidato e o cobre, né, em questões pertinentes, questões importantes para a nossa vida, comunidade, né? Somos livres para votar em quem bem entendemos, mas como crentes sejamos conscientes nisso também, né? Cobremos, lembremos em quem depositamos os nossos votos. Além disso, há iniciativas também bastante interessantes que ajudam a pensar a nossa relação enquanto cristãos com a criação. Uma delas é o Renovar Nosso Mundo, uma iniciativa que reúne igrejas de todo o Brasil para pensar como a igreja pode trabalhar para atenuar os efeitos desse uso desenfreado e irresponsável dos recursos que a Terra nos oferece. Mas diante de tudo isso, talvez alguém ainda possa pensar, mas logo Deus me chama, ou Jesus volta logo e a gente parte dessa para melhor. Então, por que eu deveria me preocupar com isso, né? Vou dar uma notícia que talvez choque um pouco alguns de nós, mas lendo o livro do Apocalipse, e eu gostaria de encerrar lendo o livro do Apocalipse, nós não vamos para o céu. Que a revelação do Apocalipse nos mostra é que é Jerusalém que desce, não é a terra que sobe. A nova Jerusalém vai descer, o Senhor habitará conosco eternamente. Este vai ser o piso da nova criação. Por isso, aqui eu acho que esse é um bom motivo para cuidarmos dessa terra, né, dessa criação que o Senhor nos deu. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse 21. Vou ler apenas a primeira parte aqui, que nosso horário já está extrapolando. Qual é a referência? Apocalipse 21. Leiamos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós começamos lendo, né, a criação deste mundo que conhecemos. Começamos lendo a criação de um jardim, que foi apagado, né? Dali os homens saíram por conta do pecado. Mas essa história que começa com a criação de um jardim, termina com a construção de uma cidade santa, uma cidade que desce, e não uma terra que sobe. E não são apenas dois movimentos. A história que as Escrituras nos apresentam não é uma história que passa no estalar de dedos do jardim de delícias do Éden para a Nova Jerusalém, a cidade santa. Há muita história entre essas duas coisas, e nós estamos entre esses dois momentos da história. E o nosso chamado é para vivermos e trabalharmos apontando para essa segunda criação, que é a da cidade santa. E é este o convite final que eu deixo, para que repensemos as nossas práticas, se elas têm apontado para essa cidade santa, ou se elas insistem num mundo caído. Nós devemos apontar para essa cidade santa. Isso envolve cuidar de toda a criação do Senhor e não vermos mais essa criação apenas como um cenário da nossa história, mas é uma terra, como vemos em Isaías também, uma terra que geme, uma terra que sofre, assim como nós, os efeitos do pecado. Essa terra também há de ser redimida, como lemos em Apocalipse, novos céus e nova terra. E nós somos os trabalhadores a quem o Senhor privilegiou a sua missão. Portanto, cumpramos conscientemente o nosso chamado e a nossa missão, que envolve o cuidado com toda a criação. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela beleza da sua criação. Te agradecemos pelos prazeres que desfrutamos a partir da sua criação, Senhor. Te agradecemos pela água que bebemos, te agradecemos pelo alimento que nos sacia, te agradecemos, Senhor, pelo sol que nos aquece, te agradecemos pelas chuvas, te agradecemos pelas estações, te agradecemos, Pai, por todas essas maravilhas. Mas também pedimos perdão, Senhor, porque em muitos momentos não zelamos como deveríamos por esta mesma criação que acabamos de agradecer. Que tenhamos momentos de descanso e de contemplação. Que essa contemplação da sua criação, Senhor, nos encha o coração de gratidão, mas também nos chame ao dever de zelar por essa criação. Que teu Santo Espírito nos aponte aquilo que podemos fazer para encarnar os valores do teu reino e promover o cuidado da tua criação, até que a cidade esteja pronta. E que neste momento não estejamos entre os covardes nem entre os mentirosos,
mas estejamos entre os habitantes dessa cidade santa. É assim que oramos, no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.